6. Eles se revezaram para dormir no sofá, comeram o apresuntado, beberam as latas de leite. A garagem estava quente e abafada, rançosa com cheiros de carne em conserva, concreto e óleo diesel. Eles em breve teriam de fazer algo em relação a Jill. Dali a mais um dia, ele começaria a cheirar mal. Quando o sol baixou, Harper saiu pela porta de trás para tomar um pouco de ar puro. Debaixo das estrelas era melhor. A noite tinha uma qualidade quase líquida, como deslizar para dentro de uma piscina morna, uma piscina cheia de escuridão flutuante em vez de água. Quando ela não estava prestando atenção, a primavera havia chegado com força total. Uma nódoa estalou dentro do latão de lixo. Harper se virou para olhar e viu ela em pé junto às chamas, encarando as brasas com olhos arregalados, atonitos e assustados. Abraçada com força a si mesma, ela apertava os próprios cotovelos com as mãos. Está tudo bem? Perguntou Harper. Ellie se virou e olhou para ela com um ar inexpressivo. Não, respondeu, e entrou. Harper espiou dentro das chamas também, mas tudo que viu foram brasas. Sentou-se em frente à porta dos fundos. Contou quantos dias faltavam para a data do seu parto, depois fez as contas outra vez para ter certeza. Chegou à conclusão de que faltavam 18 dias, se ela parisse na data certa. Algumas mulheres atrasavam um pouco no primeiro filho. Ela escutou o aftermath e descansou as mãos sobre o globo hilário de sua barriga grávida. Mas teve que desligar os tones quando a fita chegou a Under My Thumb. Passará a vida inteira ansiando por um mundo que funcionasse como o musical da Disney do início dos anos 1960, com números de canto e dança espontâneos para comemorar datas importantes como um primeiro beijo ou fazer uma faxina caprichada na cozinha. Se não podia ter Mary Poppins, se contentaria com os reis do Iê Iê Iê. Mas a vida na realidade havia se revelado mais parecida com o tipo de música que os Tones compunham. Você não conseguia nenhuma satisfação, levava um sopapo atrás do outro. Se fosse mulher era uma vadia que levava a vida controlada por alguém, e se quisesse que o seu querido médico lhe desse uma ajudinha era bom ter dinheiro, pegar ou largar, e nem adiantava chorar por simpatia. Simpatia era só para o diabo. Ela girou o dial pelas estações. Um grupo de gospel batia palmas para Jesus. O menino do treino de primavera estava lá outra vez. O Red Sox agora fazia um amistoso contra o Astros Reunidos de Shakespeare. Era a vez de Romeu Ribate. Ele desferiu o taco, quebrou-o no próprio joelho, tomou veneno e morreu no home plate. Julieta veio correndo do círculo on deck, chorou por alguns instantes, em seguida apunhalou o próprio coração com o cabo do Luiz Willis Luger de Romeu. O lançador, Tom Gordon, aguardou com a mão na cintura enquanto Rosencrantz e Guildenstern arrastavam os cadáveres para fora do campo. Mais adiante no dial FM, uma mulher informava que o Marechal de Campo Sênior Ian Matajudas havia assinado uma ordem de execução para o bombeiro, que 3 dias antes tinha assassinado 2 soldados de Cristo de New Hampshire durante o combate ao incêndio na colônia Windham. Noutra notícia, 12.000 japoneses sem religião haviam se matado em Okinawa no maior suicídio coletivo jamais registrado. Em Iowa, um rebanho de vacas fora fotografado do céu em formação de cruz. Os últimos dias tinham chegado, e em breve o último selo seria aberto e soaria a trombeta final. Algo leve como uma pluma roçou sua mão. Ao olhar para baixo, Harper se deparou com um gato peludo, preto com listras douradas, erguendo o focinho para farejar o cheiro do apresuntado debaixo de suas unhas. Ela o estudou por alguns instantes, sentindo que de alguma forma já tinha visto aquele gato antes, depois estendeu a mão para acariciar sua cabeça. O gato se retraiu para não ser tocado, enfiou-se por um túnel verde úmido no mato alto e desapareceu. Harper ainda estava encarando o ponto em que ele sumira quando John Hookoda apareceu na porta vestido para trabalhar, de capacete e casaco. "Aonde você pensa que vai?" perguntou ela. Ele baixou os olhos para si mesmo, como para se lembrar do que estava vestindo. Bom, não posso ir a um enterro vestido deste jeito. Nem você vestida desse." Ele meneou a cabeça para sua encardida calça e suéter de capuz de moletom do Boston Red Sox. A calça já tinha sido azul um dia, mas agora estava sobretudo preta de fuligem, toda manchada de impressões digitais de sangue. "Então eu acho que vou fazer compras." Vamos enterrar o Gil. "Acho que vamos enterrar a colônia inteira", respondeu ele. Modo de dizer. A Renée precisa disso. Todos nós precisamos. Ele abaixou a cabeça num único meneio e começou a se afastar. "Você está sendo procurado", disse ela. "Eu ouvi no rádio. É melhor eles tomarem cuidado", falou ele sem se virar. "Pode ser que me encontrem." 7. Ele voltou 2 horas depois de o sol nascer, empurrando um carrinho de supermercado enferrujado pela grama crescida. Subiu batendo com o carrinho pelo degrau dos fundos e entrou na garagem. O carrinho estava abarrotado de paletós e gravatas, vestidos e blusas, botas e sapatos de salto, cachecóis e chapéus. Por baixo da pilha de roupa havia comida suficiente para sustentá-los por mais uma semana. Algumas latas de fruta em conserva, uma caixa de aveia instantânea e um pack de 6 latinhas de um refrigerante pouco conhecido chamado Nozala, que Harper não via desde que era criança. Jogada no meio das compras, uma fita cassete. Harper não teve oportunidade de ver o que era. O bombeiro pegou a fita e a guardou no bolso do casaco. "A homenagem é hoje à noite. Vistam-se adequadamente", falou. "Eu fico com a cartola", disse Ellie, e delicadamente pousou na cabeça uma cartola comprida. Cartolas são hardcore. Nick encontrou um par de luvas de ópera e as calçou. Eram tão compridas que bateram nos seus ombros.
Foi a primeira vez que Harper o viu sorrir em semanas. 8. Os participantes do cortejo fúnebre atravessaram a grama desordenada do cemitério sob um céu inundado de estrelas. O bombeiro os conduzia com uma das mãos acesas de azul. Nick ia no meio soltando um fogo verde pelos dedos. Harper fechava o cortejo com a mão transformada num candelabro de chama dourada. O bombeiro havia convertido o carrinho de supermercado num féretro improvisado. Tinha posto 2 tábuas no sentido longitudinal e as prendido com cordas elásticas de escalada. O morto fora posicionado sobre a lona plástica que lhe servia de mortalha. René empurrava o carrinho e Ellie seguia atrás, levando toca-fitas de onde já saía uma música bem baixinha. Ellie estava bonita, com a cartola e um sobretudo preto leve que esvoaçava ao redor de seus tornozelos. Nick acabará desistindo das luvas de ópera, mas usava um paletó de smoking amarelo canário com abas nas costas e o pingente da mãe. Em algum lugar, o bombeiro havia arrumado um imenso moletom de capuz do Patriots para Harper, tamanho GGGG. Para uma mulher no final da gestação, era o melhor que se poderia pedir em matéria de traje adequado para um enterro. René atravessou o cemitério usando um vestido de veludo azul escuro cuja fenda subia alto o suficiente para deixar à mostra as covinhas atrás de seus joelhos. Tinha as pernas muito esguias, muito bonitas. Harper torceu para Gilbert as ter apreciado como devia. Sabia-se lá onde o bombeiro conseguirá o que ele estava usando. Um kilt que deixava à mostra as pernas ossudas e peludas, uma boina preta e um paletó de terno preto curto. Harper não achava que ele estivesse se divertindo às custas da ocasião. Desconfiava que aquilo representasse o seu esforço mais sincero de parecer distinto. O bombeiro abriu a porta do jazigo dos O'Brien com um empurrão da mão acesa. A chama iluminou um cubo de mármore bem arrumado e as sombras flutuaram, parecendo ondular ao ritmo da música. Ele havia encontrado uma fita de Making Movies, do Dire Straits, e eles estavam escutando Romeo and Juliet. A música combinava bem com o canto dos grilos. Ele apagou a mão direita antes de entrar com o carrinho de supermercado. René entrou logo a seguir, e eles contaram 1, 2, 3 para transferir a mortalha do carrinho para cima de uma das tumbas de pedra. Nick acendeu velas com a ponta dos dedos. Ellie entrou também com o toca-fitas, mas Harper permaneceu quase do lado de fora, com a própria mão acesa sem nenhuma sensação de calor. Aquilo a reconfortou. Nessa noite lhe pareceu que aquela chama brilhante era sua própria alma tornada visível. A música ecoava dentro do pequeno recinto de pedra, e com uma voz suave Harper começou a cantar. O bombeiro se juntou a ela, e quando começou a cantar estendeu a mão para trás e segurou uma das de René. Nick segurou a outra. O menino deu a mão para a irmã, e sua irmã deu a mão para Harper, todos unidos numa corrente humana ondulante. René abaixou a cabeça e fechou os olhos, talvez para chorar, talvez para rezar. Só que quando finalmente ergueu os olhos suas íris estavam permeadas de luz. As listras da escama do dragão em volta de seus braços se acenderam até adquirir um tom escuro de ameixa, descendo até os pulsos. O brilho saltou de sua mão para a do bombeiro e para a de Nick. Harper sentiu a própria escama reagir com uma onda de luz e calor. Ficaram todos assim, brilhando no escuro, espirais de fulgor pálido com anéis de luz onde os olhos deveriam estar, como se fossem eles o morto e não Gilbert Klein, como fantasmas levantados de seus túmulos. Harper sentiu a dor dos outros como uma lenta correnteza de água fria, e sentiu-se ela própria uma folha a girar nessa correnteza. Enquanto se movia ao ritmo da música, sentiu que seu próprio eu se afastava dela, sua própria qualidade específica de ser Harper. Sua identidade não flutuou e foi engolida pela corrente que fluía através de todos eles. Ela não era mais Harper. Era René recordando a bochecha áspera de Gil contra o pescoço e o cheiro de serragem de seus cabelos. Como se houvesse vivido isso ela própria, lembrou-se da primeira vez em que Gil a havia beijado num canto do subsolo, com uma das mãos a segurá-la bem firme pela base das costas. Teias de aranha na lâmpada nua e queimada do teto. Cheiro de poeira e tijolo velho, a pressão dos lábios dele nos seus. Estava à deriva nas lembranças de René, deslizando veloz pela sua superfície, sendo carregada por uma queda d'água até. Uma lembrança de Carol abraçando-a e ninando-a na noite em que sua mãe tinha morrido. Carol a havia abraçado e a feito-se balançar para frente e para trás, e tivera a sabedoria de não dizer nada, de não pronunciar sequer uma falsa palavra de conforto. Carol também chorava, e as lágrimas das duas se misturavam e Harper podia sentir seu gosto agora, em pé naquele jazigo, o gosto que Ellie sentirá na noite em que Sarah Sorey tinha morrido queimada. Suas percepções eram uma folha, agora girar depressa, derramando-se outra vez por outra queda até, uma recordação de ser lançada. Gail Negurs a havia segurado pelos tornozelos e Gillian pelos pulsos, e as duas a balançavam para frente e para trás feito uma rede e a lançavam para dentro de um silêncio tonto, e ela caía sem ruído algum em cima de uma cama, com os pulmões convulsionados pelos risos que não conseguia escutar. No assombroso silêncio do mundo surdo de Nick, as cores pareciam gritar. Como ele adorava o jeito com que elas o lançavam e tornavam a lançar, como adorava sua felicidade, e como sentia sua falta e desejava tê-las de volta. Mas a consciência de Harper seguiu em frente, veloz, e mergulhou na mais alta das quedas d'água até então para dentro de uma tristeza tão abissal que era quase impossível ver o fundo, e cascateou até dentro da cabeça de John e de quaisquer pensamentos relacionados a Sarah que ele ali guardasse. Harper sentiu Sarah sentada no seu colo e sentiu o próprio nariz nos cabelos de Sarah, sorvendo seu aroma delicado de biscoito doce.
Ela estava fazendo uma palavra cruzada, mordiscando a ponta da esferográfica enquanto pensava, e quanta elegância, quanta segurança era preciso se ter para fazer palavras cruzadas à caneta. Um perfeito quadrado de sol batia na curva de seu ombro moreno e esbelto. Harper jamais tivera tanta consciência da luz e da imobilidade sem estar doidona de cogumelo. Com uma espécie de alegria selvagem, pensou no pai, aquele bêbado brilhante, amante da literatura, distante e ressentido. Eu vou ter o direito de ser feliz, pensou, com um sotaque inglês, e isso significa que eu ganhei de você. Isso significa que eu venci. Sarah se encostou no peito ossudo de Harper. Alegria duradoura, 4 letras, perguntou ela, e Harper tocou seus cabelos para ajeitar uma mecha atrás da orelha delicada e sussurrou, hoje. Ter experimentado tamanho contentamento e perdê-lo era como uma queimadura que nunca sarava. Pensar nela era como segurar um ferro em brasa, como ser marcado outra vez. E ela por fim mergulhou em sua própria piscina de dor e saudade de tudo de bom que um dia fora seu e agora não existia mais. Um café no Starbucks enquanto uma chuva fina e fria batia nas vidraças, passar o aspirador em casa de calcinha e sutiã ouvindo Bruce Springsteen e cantando junto, deixar o olhar se perder pelas lombadas dos livros numa pequena livraria cheia de prateleiras altas, comer uma maçã geladinha no quintal enquanto catava folhas mortas, corredores cheios de crianças tagarelas. Risonhas agitadas na escola, Coca-Cola em garrafas de vidro. Muito do que a vida tinha de melhor passava despercebido nos momentos em que você o tinha. A correnteza agora mais fraca fez sua pequena folha rodopiar e deslizar para longe de qualquer lembrança, para longe da dor, até por fim alcançar uma margem de areia firme. O toca-fitas parou com um clique. A música havia acabado. 9. Ela estava sentada num declive de areia, com os ombros apoiados na parede de pedra sulcada do jazigo. O bombeiro estava sentado ao seu lado. Os dois haviam acabado de mãos dadas, ela não sabia como. Ele trouxera para fora o rádio, agora sintonizado na banda FM. Um coro entoava um cântico melodioso e triste. Estrelas coalhavam à noite. Harper tinha a sensação leve e flutuante de estar só levemente embriagada. Estava relaxada, e era bom apoiar a cabeça no ombro dele. O que a Renée está fazendo? Perguntou. Continua lá dentro, falando com o namorado, repetindo as coisas de que mais gostava nele. E o que poderiam ter feito se tivessem tido mais tempo? E as crianças? Voltaram para a garagem. Achei um saco de marshmallow. Acho que eles vão assar. Você acha que é seguro? Eles assarem marshmallows? Bom, considerando tudo por que eles passaram, não acho que haja muito a temer de uns marshmallows derretidos. No pior dos casos, eles vão queimar o céu da boca. Estava pensando no que eles poderiam ver dentro do fogo. Ele franziu os lábios. Não acho que ela vá se revelar a eles de modo casual. E talvez Sarah goste de ver os filhos. Não somos só nós que estamos tristes com tudo que não existe mais. Não somos só nós que precisamos fazer nosso luto. Ela acariciou os ossos dos dedos dele com o polegar e apertou sua mão. Faz 6 meses que eu não fico tão embriagado de brilho. Na verdade, faz 6 meses que eu sequer entro no brilho. Ele suspirou. Na verdade, não precisei dos benefícios protetores da harmonia desde que aprendi a me comunicar diretamente com o esporo. Tinha esquecido como era bom. Mesmo quando o que se está compartilhando é doloroso, é uma dor gostosa. Será que eles tinham mesmo compartilhado lembranças e pensamentos? Afinal, Harper tinha suas dúvidas. Os jovens da colônia Vindon sempre haviam acreditado que o esporo fosse uma espécie de rede, uma espécie de mente colmeia usada sobre a pele, uma rede orgânica a qual qualquer infectado podia se conectar. Não havia dúvida alguma de que era capaz de transmitir ideias e sentimentos. Mas as pessoas tinham tendência a fantasiar quando alucinavam no brilho. O dom da telepatia soava como uma coisa boa, mas na opinião de Harper ter imaginação já bastava. Harper viu uma estrela cadente. Desejou que ele não se mexesse, que ficasse ali mesmo onde estava, com a cabeça dela no ombro. Se o tempo algum dia fosse parar, desejou que parasse ali, com John encostado nela e a primavera soprando uma brisa em seus rostos. Ele se levantou tão depressa que ela quase tombou. Esticou o braço na sua frente e girou o botão de volume. A maluca estava falando sobre o grande Morubixaba e Mata-Judas. Ah, que piranha mais doida, disse Harper. Não era de usar a palavra piranha sóbria, mas ficava bem menos pudica quando estava bêbada, que era como se sentia agora. Sabia que toda vez que ela fala nesse tal de Mata-Judas usa um título diferente para ele? Uma hora ele é grão-marechal, depois general de campo. Daqui a pouco ela vai dizer que ele foi ungido poderoso chupador de chô. SHHH, fez o bombeiro, erguendo uma das mãos. Ela escutou. A mulher no rádio dizia que Sua Majestade havia prometido enviar 12 caminhões cheios de soldados até o Maine para combater os incêndios florestais recorrentes, e as tropas tinham ordens para partir ao meio-dia de sexta-feira. Louvados sejam Jesus e a Santa Hóstia. Nós vamos com eles, disse o bombeiro. Com Jesus e a Santa Hóstia? Perguntou ela. Pensei que fosse isso que a gente estivesse tentando evitar. Com a equipe de combate ao fogo, disse ele, com os olhos grandes no rosto ossudo. Vamos passar pela ponte e entrar no Maine com eles. Vão nos deixar passar direto junto com os outros. Ele virou a cabeça e a encarou. Os caminhões partem daqui a 2 dias. Podemos estar na ilha da Martha King em 1 semana.
10. Quando chegou a hora, John a acordou com um toque, roçando de leve os ossos dos dedos na sua bochecha. Ela esfregou o rosto e se levantou apoiada nos cotovelos. Eu não. O quê? Não está cedo ainda? Pensei que a gente só fosse embora ao meio-dia de sexta. Deitada no chão, ela estava se levantando. Nick dormia junto a ela deitado de lado. Ela disfarçou um grande bocejo com as costas da mão. Já é meio-dia. Já é sexta-feira. Perguntou Harper. Sexta-feira sim, meio-dia não. São só umas 8 da manhã. Mas se vocês saírem aqui para fora já dá para escutar. Eu disse que a gente teria bastante aviso quando eles estivessem se aprontando para partir. Por que acham que tantos menininhos querem ser bombeiros quando crescerem? Para poderem tocar a sirene. 12 caminhões de bombeiro estavam fadados a fazer barulho suficiente para acordar a cidade inteira. Ele não estava brincando. Harper escutou antes mesmo de sair para o ar matinal enfumaçado e levemente frio, o apito e o guincho de várias sirenes tocando a menos de 1 quilômetro dali. Uma delas disparava, passava alguns segundos tocando e se calava, e então outra assumia seu lugar. John havia previsto que eles fossem se reunir no quartel central dos bombeiros, logo atrás dos escritórios da prefeitura e a uma curta distância a pé do cemitério. Qual é o nosso nível de pressa? Perguntou ela ao bombeiro. Não vamos querer atravessar a ponte antes deles, claro, respondeu ele. Mas também não queremos ficar muito para trás. Vem, vamos pôr os meninos no caminhão. Como se estivessem acostumados a serem pais e estivessem se referindo aos próprios filhos e a uma viagem programada de alguma distância para visitar parentes desagradáveis. Harper supunha que Ellie e Nick agora eram mesmo seus filhos. René já estava atrás do caminhão, abrindo os armários de madeira localizados acima do paralamas traseiro. O motor, produzido em 1935 por uma fábrica da Studebaker, tinha 15 metros de comprimento e era vermelho feito uma maçã e esguio feito um foguete num quadrinho do Buck Rogers. Teria para sempre o aspecto esplêndido de como o passado via o futuro e de como o futuro via o passado. Os armários estavam cheios de mangueiras imundas, fileiras de extintores de aço, pilhas de casacos e pares de botas que se prolongavam até dentro de uma escuridão cavernosa. Parecia perfeitamente possível o mundo de Nárnia estar escondido em algum lugar nos fundos de um daqueles compartimentos. René levantou Nick até lá e ele entrou. Se esconde embaixo da mangueira, falou, em seguida deu um muxoxo para si mesma por tentar falar com o menino. Harper, pode dizer a ele para se enterrar debaixo das mangueiras? Não foi preciso. Ele já estava fazendo isso. Ellie pulou para cima do para-choque cromado, entrou atrás dele e começou a ajudar, dispondo cuidadosamente rolos de mangueira por cima do irmão. Foi quase exatamente assim que o Gil fugiu da prisão, disse René. De onde você acha que o John tirou a ideia? Indagou Harper. Gil continua nos ajudando, sabia? Sim, disse René e apertou sua mão. Vou pegar minhas coisas, por assim dizer. E o rádio? Não vão embora sem mim. Harper pôs a mãe portátil no compartimento traseiro direito, arrumando por trás de 3 fileiras de extintores cromados junto a uma sacola de compras. Ali havia espaço para ela e René se esconderem encolhidas sob um cobertor de mudança. E o bombeiro iria dirigindo. Detesto essa parte do plano, disse ela. Ele estava em pé no estribo do lado do carona da cabine. Segurava um balde cheio de brasas. Posicionou ao lado do cano de escapamento, que saía de uma borda atrás da cabine e se esticava em direção ao céu. John se inclinou, e ela viu a ponta de seu indicador se acender até ficar vermelha e transparente, cada vez mais brilhante, até que olhar para ela causava dor. Inevitavelmente, pensou no filme e as centelhas jorraram quando ele soldou o balde à lateral do cano de escapamento com o dedo. Qual parte? Perguntou Distrato. A parte em que você tenta atravessar a ponte neste troço. Você está sendo caçado. Tem gente que já te viu, que sabe a sua cara. Chegará a lhe passar pela cabeça que tudo aquilo não passava de uma farsa para fazê-lo se expor. Aquela caravana tão bem divulgada de caminhões de bombeiro indo em direção ao Maine para combater os incêndios que havia lá. Quanto mais refletia a respeito, mais pensava que fosse bem possível eles estarem rumando para uma armadilha e acabarem todos mortos antes de chegar a hora do chá. No fim das contas, o que a fez decidir se arriscar foi uma série de contrações que durou meia hora e deixou seu útero igual a um bolo de concreto que endurecia rapidamente. Em determinado momento, a dor foi tão intensa, tão ritmada, e sua respiração ficou tão acelerada e curta que ela teve certeza de que era o bebê chegando. Nesse exato instante de total certeza, as contrações começaram a abrandar, e logo haviam passado por completo, deixando-a coberta de suor e com as mãos tremendo. 2 semanas. Faltavam só 2 semanas para a data do seu parto, uns poucos dias para mais ou para menos. O que eles estavam fazendo agora era um salto desesperado, como soldados na Primeira Guerra Mundial pulando da trincheira e correndo para o meio da terra de ninguém sem se importar com o fato de as 4 últimas levas de soldados a fazer a mesma coisa terem sido estraçalhadas. Mas eles não podiam ficar, pois era impossível criar um bebê numa trincheira. Não se tratava apenas de ter um parto seguro. Tratava-se do que iria acontecer nos minutos, horas e dias subsequentes. Sobretudo se o menino não nascesse com a escama. Fazia meses que ela não via nenhum dado, mas na época em que ainda tinha internet alguns números sugeriam que até 80% dos filhos de mulheres infectadas nasciam saudáveis. O bebê nasceria rosado e limpo, e o único jeito de garantir que continuasse assim seria encontrar alguém saudável que pudesse levá-lo embora. Ideia que Harper se recusava a considerar seriamente.
Primeiro tinha de encontrar um lugar onde pudesse dar à luz. Depois pensaria na etapa seguinte, encontrar um lar para o filho não infectado. Os médicos da Ilha da Marta Kim provavelmente não tinham a escama. Talvez um deles pudesse ficar com a criança. Talvez seu bebê pudesse até permanecer na ilha junto com ela. Não. Isso era provavelmente esperar demais. Ela estava decidida a aceitar o melhor para a criança, muito embora achasse que, nesse caso, o dia do seu nascimento seria a última vez em que a veria. Já havia decidido que, quando chegasse a hora, lidaria com a situação como Mary Poppins. Dizia a si mesma que o bebê só era seu até o vento oeste soprar, e quando o temporal chegasse ela calmamente abriria seu guarda-chuva e iria embora flutuando, deixando-o aos cuidados de alguém amoroso, confiável e sábio, como se isso fosse possível. Não podia salvá-lo, mas em certo sentido ele poderia tê-la. A mãe portátil o acompanharia. Não acho que o Nick saiba manejar um veículo com transmissão convencional. René nunca dirigiu nada tão grande assim. Ellie é jovem demais. Você está grávida demais. Além disso, o cara que eles estão procurando fala que nem a porra do Príncipe Charles, não que nem a porra do Dom Leviston, disse o bombeiro, e suas vogais se alongaram e os R's desapareceram, o que de repente o fez soar como nativo de Manchester, no Maine, e não de Manchester, no Reino Unido. Eu consigo falar como se fosse daqui por alguns minutos, o suficiente para a gente passar pelo posto de controle. E o seu pulso? Quis saber Harper, tocando-o no braço direito. Seu pulso continuava envolto numa fita imunda. Ah, está bom o suficiente para passar as marchas. Não precisa se preocupar, Viloves. Eu faço a gente passar pelo controle. Você está esquecendo o quanto gosto de me exibir. Mas Harper só o escutava com metade da atenção. René havia parado a 10 passos do caminhão e estava curvada na cintura, com os dedos estendidos para baixo de modo que um gato de pelo longo e listras douradas pudesse cheirar as costas de sua mão. O bicho saíra do meio do mato alto com pedaços de folhas mortas grudados no pelo e o rabo esticado para cima. Ronronava tão alto que alguém parecia ter ligado uma máquina de costura elétrica. Nick havia saído debaixo das pilhas de mangueiras para assistir. Olhou para Ellie com uma súbita animação e começou a gesticular com os dedos. Ela engatinhou para a frente. Ele está dizendo que esse é o gato para o qual vem dando comida desde o verão passado. Falou. Quando Harper olhou para trás outra vez, o gato grande estava no colo de René. Tinha os olhos semicerrados de contentamento. René havia posto o rádio no chão e acariciava delicadamente as costas do gato com o punho fechado. Esse é o meu gato. René parecia atordoada, como se alguém houvesse acabado de acordá-la de um sono profundo. Meu gato que eu soltei em maio do ano passado. Senhor Truffles. Bom, na verdade o nome dele é Truffaut, mas os amigos o chamam de Truffles. O bombeiro desceu do estribo. Tinha o semblante fechado. Tem certeza? É claro que tenho. Acho que eu saberia reconhecer meu próprio gato. Mas ele não tem coleira nem plaquinha. Você não pode ter certeza. René Coru. Ele veio direto para mim. Pulou no meu colo. Quando John não disse nada, ela tornou a falar. Por que não pode ser ele? Este aqui é o meu bairro. Eu morava bem nesta rua, sabia? 2 quilômetros mais ao sul, mas mesmo assim nesta rua. O gato fica, disse ele. René abriu a boca para falar, mudou de ideia e apenas o encarou, primeiro com incompreensão, depois com uma expressão crescente de aceitação. É claro, falou. Que absurdo ter pensado. Você tem razão, claro. Esfregou o nariz no focinho do gato e o pousou delicadamente no chão. Não. Gritou Ellie. O que está fazendo? A gente pode levar o gato. É. Eu posso levá-lo comigo, disse Harper. Ela estava pensando na expressão que entrevira no rosto de René ao reconhecer seu gato. Fora mais do que prazer, fora um clarão de susto. Pensou que alguma parte de René havia desistido da felicidade, deixado a felicidade para trás no jazigo junto com Gilbert, e a possibilidade do contentamento a pegara de surpresa. Nick também já tinha saltado do caminhão, se ajoelhado no chão, e avançava cuidadosamente em direção ao gato com uma expressão quase enfeitiçada. O gato serpenteava entre os tornozelos de René e encarava o menino com desconfiados olhos cor de jade. E se eles olharem os armários de trás e encontrarem o gato? Perguntou o bombeiro. Vão pensar que um gato entrou no caminhão. Vão rir. Não. Vão começar a vasculhar lá dentro. É isso que vão fazer. Vamos fazer uma eleição, disse Harper. Eleição o cacete. Não é seguro. O gato fica. Senhor Rockwood, eu já estou por aqui de gente achando que pode decidir sozinha o que é melhor para os outros ou não, disse Harper. Experimentei ser casada, e passei 5 anos ouvindo que as coisas que faziam eu me sentir humana não eram boas para mim. Experimentei a religião, aquela igreja repleta de medo da cantoria sagrada, o templo do brilho, e encontrei mais do mesmo. Agora nós estamos numa democracia, e vamos votar. Não precisa fazer beicinho, você também tem direito a voto. E viva o processo eleitoral! Exclamou Ellie. O bombeiro lançou um olhar hostil em direção a ela e ao irmão. A maioria das sociedades reconhece que crianças não têm informação suficiente para participar do debate público. A maioria das crianças não salvou essa sua bunda magra e ingrata de ser apedrejado. A gente vai votar. Todo mundo. E eu voto no gato, disse Harper. Eu voto num futuro livre de felinos, disse o bombeiro e apontou um dedo para René.
E ela também. Porque ao contrário de vocês, René Gilmonton é uma mulher racional, lógica e cautelosa, não é, René? A mulher esfregou as costas de uma das mãos na bochecha. Ele tem razão. Se alguma coisa acontecer com as crianças porque levamos o gato, eu não conseguiria suportar. Não é um risco razoável. Além do mais, acho que talvez no final das contas não seja o meu gato. René, você está mentindo e dá para ver direitinho, disse Harper. Virou a cabeça e olhou para as duas crianças com uma fúria plena de razão. E vocês, votam no quê? Eu voto no gato, disse Ellie. Nick apontou o polegar para cima. Vocês perderam, exclamou Harper. O Sr. Truffles vai com a gente. René Estremiço. Não, Harper. Sério. Você não, a gente não pode. Pode, sim, disse Harper. Pode e vai. Isso é democracia, seus filhos da puta. Podem ir se acostumando. Sr. Truffles esfregou as costas no tornozelo de René e olhou para Harper com uma expressão que sugeria jamais ter havido qualquer dúvida em relação ao assunto.